Cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do magnífico reitor, professor Roberto de Souza Salles, sente-se honrado em recebê-los para darmos início à inauguração do novo prédio da Faculdade de Medicina Veterinária, do novo prédio de Economia do campus Graguatá e da moradia estudantil da Universidade Federal Fluminense, que estão dentro do plano de expansão do Reúne e do Pinais. Hoje, o ensino superior público, a universidade vive um novo momento, uma nova realidade. Acreditamos e avaliamos que a Universidade Brasileira Pública, a Universidade Federal, saiu de um momento de estagnação para crescer. E esse prédio aqui é fruto disso, fruto do programa do Reúne, que hoje inclui mais jovens na universidade, jovens que historicamente ficaram marginalizados de ter acesso ao ensino superior durante todos esses anos. E a expansão da universidade, feita através do Reúne, abriu novas possibilidades e novas perspectivas, principalmente com cursos noturnos, abrigando uma nova demanda, abrigando uma nova parcela da população, uma nova parcela de jovens, principalmente aqueles que tinham que trabalhar e muitas das vezes não podiam fazer um curso superior porque a aula era incompatível com o seu trabalho. Também a universidade muda a sua cara no momento que a gente também muda o modelo do seu acesso com o Enem, onde há a perspectiva, através do SISU, de escolher e concorrer vagas e mais vagas nas universidades federais. E, por fim, a política de ações afirmativas com a Lei 2.711, Lei de Cotas, vem ratificar esse novo momento de democratização do acesso ao ensino superior, tornando a universidade cada vez mais popular, cada vez mais diversificada e não mais a universidade como era antigamente, historicamente construída para poucos desse país. A gente avalia que esse momento é muito especial, mas ainda é muito pouco. Porque recentemente no Enem, mais de 7 milhões de jovens se inscreveram e a grande maioria deles não terão acesso, não terão uma cadeira à Universidade Federal. Então a gente ainda precisa expandir mais. E para além ainda de expandir, a gente precisa fazer uma política de permanência séria e comprometida com esses estudantes e com essa nova parcela que adentra a universidade agora. Precisamos de mais verbas para a ciência estudantil e é esse o recado que o DCE da UF vem dar e pedir, exigir ao MEC uma maior parcela, maior verba para a ciência estudantil, porque hoje jovens estão tendo uma oportunidade ímpar em sua vida, pioneiros na sua família, de estar cursando um curso no nível superior e muitas vezes ter que largar o seu curso por não ter dinheiro para se alimentar na universidade, por não ter dinheiro da Xerox, por não ter dinheiro para pagar passagem de ônibus, por não ter dinheiro para morar, ainda mais no SISU com uma maior mobilidade acadêmica. Então essas demandas reais, imperativas, objetivas hoje, fazem com que vários jovens deixem a universidade. Então a gente acredita que esse momento ímpar que nós estamos vivendo hoje não pode ser perdido porque simplesmente colega nosso não tem dinheiro para se manter na universidade. E esse custo, esse ônus, não tem que ficar com o estudante, tem que ficar com o Estado brasileiro de garantir a permanência com uma ciência estudantil. Nós acabamos de inaugurar uma moradia estudantil que ainda é insuficiente para a grande maioria dos estudantes da universidade, mas reconhecemos que é um avanço. Mas ainda queremos mais. Queremos mais vagas e mais assistência estudantil, para que o Brasil continue nesse rumo de incluir mais jovens na universidade e a universidade tendo como papel protagonista no desenvolvimento nacional e principalmente na produção do conhecimento, na produção da inovação, para que jovens que antes nem tinham perspectiva de fazer um curso superior, hoje entrem na universidade, tenham assistência para concluir seu curso superior e depois de formado, exerça o papel de protagonista na sociedade, diversificando o nosso Brasil e avançando cada vez mais. E para concluir, dentro da conjuntura atual, dentro dos dias de hoje, a gente não seria até um crime eu deixar de falar das recentes manifestações nas quais jovens, inclusive, estão sendo protagonistas nisso. Começou pelo aumento das tarifas de ônibus, aumento abusivo que é comum em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro e aumento, inclusive, que vem atingir a vida dos nossos jovens universitários, porque 20 centavos por dia, no final do mês, representa muita xerox que a gente deixa de tirar, representa muito ticket de bandejão que a gente deixa de almoçar. Então, a gente acredita que impreterivelmente, é um imperativo agora, bem objetivo, a redução imediata de todas as passagens, e aproveitando a oportunidade do senhor prefeito Rodrigo Neves estar aqui, de aumentar e reduzir o preço da passagem, e para além disso, já que agora a manifestação não é apenas por 20 centavos, nós queremos e pleiteamos um novo modelo de cidade, um modelo de cidade mais includente, um modelo de cidade que inclua os jovens, não exclua, um modelo de cidade não expulse os pobres,
com alto custo de vida para as cidades periféricas. A gente acredita que impeterivelmente, é um imperativo agora, os jovens estão indo à rua, que é preciso repensar o modelo hoje, tanto o sistema político, mas de representação, mas também o modelo de cidade que nós queremos, que infelizmente, na nossa avaliação, na avaliação do DCE da UF, privilegia apenas poucos, que são os empresários que estão pensando apenas em lucro e não nas pessoas. Então a gente acredita e avalia que hoje os jovens, mais tarde, às 5 horas, a gente vai concentrar aqui no Gragoatá às 2 horas da tarde, vamos às ruas para pedir não só o aumento, baixar o aumento, mas também um novo modelo de cidade. Uma cidade onde inclua os jovens universitários, onde incluam principalmente os menos favorecidos e que não seja essa política atualmente de exclusão. A gente acredita que esse tempo é de mudança e é para isso que a gente tem que fazer avançar cada vez mais, como vem sendo feito, principalmente na universidade, nos últimos anos. Muito obrigado, bom dia a todos, nos encontramos mais tarde nas ruas. No momento em que inauguramos os novos prédios das faculdades de Veterinária e de Economia e da Moradia Estudantil, julgo oportuno relembrar um texto de 6 anos atrás, em que defendia a adesão de nossa universidade ao REUNE, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído pelo governo federal em 2007. Dizia eu naquela época que o projeto de expansão da UF representava a oportunidade de, nos próximos anos, abrir as portas de nossa universidade a milhares de jovens cidadãos que anseiam por um ensino de alta qualidade, assim como propiciar aos nossos atuais estudantes melhores condições para o prosseguimento e a conclusão de sua formação, além de ampliar a nossa capacidade de pesquisa e extensão. Prossegui afirmando que, para alcançar esses objetivos, os recursos financeiros a serem disponibilizados serão aplicados na ampliação, mediante concursos públicos, do quadro de docentes e servidores técnicos administrativos, na construção de novos prédios e na reforma dos já existentes, na melhoria da infraestrutura da graduação e da pós-graduação, na criação de programas de fomento a iniciativas acadêmicas, na implementação de um amplo programa de assistência estudantil, no aumento dos programas de bolsas e auxílios acadêmicos e na consolidação dos programas de extensão. E concluía: isso significa superar as graves limitações de recursos hoje existentes, hoje à época, possibilitando a nossa universidade tornar-se mais inclusiva e crescentemente comprometida com a responsabilidade social que lhe cabe. Tratava-se, portanto, de um ambicioso projeto que permitirá a realização de uma verdadeira expansão consistente e sustentável, inaugurando um novo ciclo virtuoso, cujos efeitos ultrapassarão em muito os 5 anos de sua aplicação. Comparando a UF de hoje com aquela de 6 anos atrás, fico com a firme convicção de que fizemos a opção correta. Como diz a minha querida amiga professora Nádia Almosni, o REUNE deu certo. E deu certo não apenas na veterinária ou na economia, que hoje tem os seus novos prédios concluídos, mas na UF como um todo, em Niterói e no interior. Evidentemente, nosso projeto de extensão ainda está em curso, como se pode constatar, por exemplo, pelas várias obras ainda em andamento e que seguramente estarão concluídas em futuro próximo. Nesta oportunidade, é minha obrigação agradecer ao empenho e à dedicação de todos aqueles que vêm contribuindo para a implementação deste projeto de expansão e, para não correr o risco de omitir algum nome, o faço nas pessoas dos professores Roberto Salles e Sidney Mello, cujo comando tem sido decisivo para o êxito desta empreitada. Concluo dizendo que esta solenidade, para além da inauguração dos novos prédios, deve ser entendida também como a celebração de um novo tempo para a UF. Tempo este que tem como eixo central a qualidade acadêmica no âmbito de nossa universidade, conforme consta do Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2017, aprovado pelo nosso Conselho Universitário. Muito obrigado. É um prazer a gente estar nesse momento de celebração, né, de 3 novas obras: a obra da Moradia Estudantil, a obra aqui da Faculdade de Economia e a obra da Faculdade de Veterinária. É um momento de alegria também, porque a gente
aproveito esse momento, como disse o professor Alberto, né, para um pouco refletir sobre esse processo de expansão que nós vivemos. Eu queria chamar a atenção, enquanto a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, eu queria chamar a atenção para o movimento de inclusão extremamente forte que a Universidade Federal Fluminense fez, né? Hoje nós temos uma universidade cuja entrada anual é a maior, já é a maior do país nas federais, né? O que nos projeta para sermos em poucos anos, né? Em 4, 5 anos, à medida que as turmas comecem a se integralizar, né? Nos projeta para nos tornarmos, em número de alunos, a maior universidade federal do país. Isso é histórico. Isso é uma decisão que a universidade tomou há alguns anos atrás, né, quando aderiu ao Reúne, e pelo projeto que nós construímos coletivamente. Quisemos trazer o retrato da sociedade para dentro da universidade, né, e com isso, de grandes desafios se apresentaram, né? O desafio da assistência estudantil, obviamente, né? Temos construído, né, junto com o MEC, né, temos construído uma política de assistência estudantil, o PNAES, né? E, por meio dessa política nacional, nós temos podido um pouco atender parcialmente a essa demanda estudantil que chega, né? Por meio das bolsas, né? O número de bolsas estudantis tem aumentado progressivamente, tanto na assistência estudantil quanto na graduação, não por meio do PNAES, mas por outros recursos, né? E isso tem procurado atender, ao menos parcialmente, a essa grande demanda que tem chegado, né? Os ônibus universitários que foram adquiridos para que o estudante da UF possa ter uma formação ampla, que não se limite aos bancos escolares, mas que conheça outras universidades, que participe de congressos acadêmicos, né? Por um lado, e por outro lado, o ônibus urbano, que hoje começa a circular entre os campi da UF, né? Possibilitando que o aluno que tem disciplina num campus possa se mover para outro campus para ter outra disciplina, enquanto ele ficava correndo, desesperado e chegando atrasado nas aulas, né? Então tivemos esse avanço, né? A construção de moradia estudantil, a reforma do restaurante universitário e os projetos que estão sendo feitos para os restaurantes no interior. Então tem todo um movimento da universidade, né? O Reúne deu certo, como disse a professora Nádia, né? E a assistência estudantil tem dado certo, tem procurado atender o seu papel, né? De realmente possibilitar ao estudante que ele não apenas entre na universidade, mas que ele permaneça aí com qualidade. E também todo o papel do acompanhamento acadêmico que a gente deve fazer, não só nas contrapartidas que a gente exige do estudante, de não ter reprovação por falta, de ser aprovado um número razoável de disciplinas nas quais ele se inscrever, e o apoio também para esse estudante, o apoio por meio de uma orientação acadêmica. Então, isso que eu gostaria de dizer, eu gostaria de celebrar esse momento, parabenizar a todos, né, que lutaram para que esse momento se concretizasse, e desejar às faculdades de veterinária, de economia, que tenham um grande sucesso acadêmico nas suas atividades acadêmicas a partir deste momento, né? E a todos os estudantes da UF, que realmente aproveitem esse momento e possam construir a sua trajetória acadêmica com grande sucesso na universidade. Muito obrigado. Como eu disse, o professor Alberto, o Reúne deu certo. E a única coisa que nós podemos falar agora de improviso é tecer um profundo agradecimento por essa atenção especial dada por parte do governo federal para as universidades públicas, investindo em educação. O investimento em educação é um investimento que nunca se perde. E agradecer ao nosso reitor por ter comprado essa literalmente briga, porque foi uma briga, então acreditou. Agradecer aos colegas que acreditaram também do Reúne, todos os colegas que estavam junto conosco, estávamos todos juntos, lutando e acreditando, porque para a faculdade de veterinária nós só tínhamos uma opção, era acreditar e confiar. E, graças a Deus, acreditamos e confiamos, e temos hoje
um prédio novo de salas de aula, completamente construído e mobiliado. Temos reformas feitas nas áreas antigas. Passamos agora à expansão dos laboratórios de pesquisa e ensino, principalmente de graduação, mas também a pós-graduação. E passamos a sonhar com um ensino melhor, uma pesquisa melhor e uma extensão melhor. Então, eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer pela atenção dada às universidades federais e tenho a solicitar uma atenção toda especial a ser dada também ao ensino fundamental, para que o aluno chegue à Universidade Federal por mérito, para que ele chegue em condições de cursar um verdadeiro ensino de excelente qualidade. Lembrando ao Dr. Brandão, né, que dizia que qualidade pode ser ruim. Então, não queremos apenas um ensino de qualidade, queremos um ensino de ótima qualidade, e esse ensino de ótima qualidade, ele se inicia no fundamental. Então, agradecemos pela atenção e solicitamos uma atenção toda especial ao ensino fundamental. Obrigada ao senhor reitor, senhor representante do ministro, obrigada a todos. Vou me permitir cumprimentar a assistência na pessoa do nosso ex-reitor da UF, professor Cícero, meu professor no Instituto de Matemática, porque eu me formei pela UF. Então, é muito gratificante, certamente, para o reitor Roberto Salles, para também ex-alunos, ver o crescimento da Universidade Federal Fluminense, um crescimento que se dá não só fisicamente, mas um crescimento de qualidade, um crescimento em plena sintonia com as boas políticas que o MEC vem implementando ao longo desses últimos 8 anos. É algo que nós, reitores, sentimos, né? Eu vou também me permitir evidenciar até aquela coisa, aquela expressão horrorosa da inveja branca, porque as obras não caminham na mesma velocidade em todas as instituições. E o Roberto hoje tem um momento gratificante, aquele onde efetivamente ele percebe que as obras caminharam, hoje finalmente se concretiza um momento importante para toda a comunidade da Universidade Federal Fluminense. Então está de parabéns Roberto, está de parabéns toda a sua equipe, está de parabéns a comunidade da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado. Para mim, magnífico reitor Roberto, meu querido amigo, é uma satisfação ainda maior estar aqui com vocês nesse momento especial de inauguração da unidade aqui da Faculdade de Economia, da Faculdade Veterinária. Eu sou aluno formado aqui nessa universidade, comentava ainda há pouco com o Paim, meu querido companheiro, secretário executivo do Ministério da Educação, que, para mim, esse campus aqui é o campus mais bonito que tem no Brasil. Eu estudava aqui no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade, no ISCHIF, e para mim era um prazer, meu caro companheiro Gabas, secretário executivo do Ministério da Presidência, vir aqui estudar, né, conviver com meus colegas, com meus professores, e, ao mesmo tempo, desfrutar da melhor vista do Brasil, que é a vista do Rio de Janeiro. Por isso que eu digo ao Eduardo Paz, Niterói, Roberto, é a única cidade que o carioca tem que pagar para entrar. E é a única cidade que enfrenta o Rio de Janeiro de frente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, meu querido amigo Roberto, nesse momento histórico da universidade. Eu queria cumprimentar aqui o professor Sérgio José Xavier, pró-reitor de assuntos estudantis. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade em 94, Sérgio, a nossa pauta de reivindicações era TGIs e papel higiênico. Imagina a moradia estudantil, porque realmente vivíamos tempos sombrios na universidade pública brasileira. Então, realmente é extraordinário ver, quase 20 anos depois, a expansão da universidade, parafraseando alguém muito conhecido, nunca antes na história se investiu e se expandiu tanto a Universidade Federal no Brasil. Queria cumprimentar aqui meu queridíssimo companheiro, amigo, professor Sidney Mello,
vice-reitor da Universidade Federal Fluminense. Cumprimentar aqui também a professora Nádia, diretora da Faculdade Veterinária, que nos poupou de um discurso de 20 páginas, né? E eu prometo à senhora que não vou falar mais de 30 minutos. Cumprimentar aqui meu querido companheiro Gabas, como eu já cumprimentei, o professor Alberto de Sabato, professor e diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Cumprimentar aqui nosso querido, magnífico reitor da universidade durante um bom período, nosso professor Cícero Fialho, que é também um símbolo e um orgulho para a nossa cidade. E, finalmente, queria cumprimentar aqui o meu companheiro Tiago, que agora é o coordenador-geral do DCE da UF. Aliás, eu estou muito feliz, Gabas, porque depois de 10 anos, a gente tem no Diretório Central dos Estudantes da UF uma turma que mobiliza, agita, reivindica, mas é uma turma também que tem disposição para construir as soluções. Porque, evidentemente, que o papel dos movimentos sociais, da sociedade, dos cidadãos é reivindicar. E a coisa mais extraordinária, Roberto, que a gente está vendo nas ruas do Brasil, é que a juventude, que tem hoje 16, 17, 18 anos, que não viu o Brasil da pobreza, o Brasil da extrema desigualdade, o Brasil que ficava de joelhos diante do FMI e que não fazia investimento público, o Brasil que não crescia, o Brasil que, quando os Estados Unidos tinham um espirro, nós pegávamos uma verdadeira pneumonia da nossa economia. Esse Brasil, essa turma não viu 11, 12 anos atrás. Eu acho que é extraordinário ver essa turma hoje na rua. Eu era líder secundarista em 92, eu tinha 16 anos. Eu era o líder da União dos Estudantes Secundaristas de Niterói, antes de entrar na universidade. E eu me lembro que nós tínhamos uma pauta clara: a ética na política, o fora Collor, e nós tínhamos a mobilização convocada pelas entidades clássicas da organização da sociedade civil, como a UNE, como a UBS. No caso, eu era vinculado à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, como presidente, como coordenador geral da União dos Estudantes Secundaristas de Niterói. E, evidentemente, esse movimento é uma coisa nova, que reflete também os avanços do Brasil. O Brasil, que era um país majoritariamente de pobres até 10 anos atrás, hoje é um país majoritariamente de classes médias. É um país mais conectado, onde a sociedade está mais exigente e manda recado claro para os seus governantes. Queremos mais investimentos, queremos melhor qualidade na gestão das políticas públicas. Entretanto, é um movimento completamente diferenciado daquele que nós vimos em toda a história dos movimentos sociais no Brasil. É o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, com o Occupy Wall Street, é o mesmo movimento que aconteceu na Primavera Árabe, com a sociedade informacional conectada que a gente tem hoje no mundo e agora no Brasil. Então, realmente é um desafio lidar com esse tipo de realidade, porque eu, por exemplo, Tiago, quando assumi em janeiro, eu revoguei o decreto do governo passado que aumentava a passagem de ônibus da região oceânica para quase R$ 3,50. Eu revoguei o aumento da passagem de ônibus em dezembro do governo passado, que aumentava também a passagem de ônibus dos ônibus com ar-condicionado. Eu revoguei. E segurei 6 meses o aumento da passagem. Entretanto, tem um contrato que tem que ser, evidentemente, cumprido a partir da análise de custos e um contrato que prevê o ajuste anual pelo IPCA da inflação nas passagens de ônibus. E o que nós fizemos, ninguém fez na região metropolitana do Rio, foi a unificação das tarifas. Quem iria pagar em janeiro R$ 3,50 nas passagens da região oceânica ou com ar-condicionado, hoje está pagando R$ 2,95. Objetivamente, nós reduzimos o preço da passagem de ônibus. O que não me exime da possibilidade, da responsabilidade de ouvir o movimento. Porque toda autoridade democrática nesse país tem que ter disposição para ouvir, para dialogar
com os movimentos pacíficos e legítimos e extraordinários da nossa juventude. E é isso que eu vou fazer. Mais uma vez hoje, nós vamos ter lá uma comissão que eu designei desde o primeiro protesto para ouvir as reivindicações do movimento e criar uma mesa de debate, não apenas sobre o aumento de 20 centavos, eventualmente, que ocorreu em algumas faixas de passagem de ônibus em Niterói, mas discutimos um modelo de sistema que ajude a mobilidade, ajude a circulação. Nós conseguimos com o governo federal, com a presidenta Dilma, depois de 50 anos, os 300 milhões de reais para fazer o túnel e o BRT para a região oceânica. O meu vice-prefeito, Axel Grael, está coordenando um grupo de trabalho para viabilizar os investimentos, Roberto, no VLT em Niterói. Nós vamos ter VLT em Niterói no nosso governo. Nós vamos implantar um sistema de mobilidade que supere essa lógica rodoviarista equivocada que imperou no Brasil durante tanto tempo. Agora, o movimento também tem que ter capacidade de dialogar e de dar desdobramento às mobilizações, porque senão se faz a mobilização e não se tem um encaminhamento concreto para as soluções que a sociedade e a própria juventude deseja. E, finalmente, Roberto, eu queria aqui ressaltar a você, aos queridos pró-reitores da universidade, que eu estou muito feliz de ser prefeito e de ser prefeito com você à frente da universidade. O Roberto é dedicado, o Roberto é trabalhador, o reitor Roberto Salles tem vontade de realizar e, como eu, é apaixonado por Niterói. Não falem mal de Niterói na frente do Roberto nem de mim, que vão ganhar um inimigo. O Roberto é amigo do Sérgio, que é o governador do estado, e nós trabalhamos desde o início do mandato nessa perspectiva da União. Eu herdei uma dívida que vocês não imaginam, 600 milhões de reais de dívida. Eu herdei um quadro onde as cidades, vocês sabem, viviam um abandono completo e radical nos últimos 5 anos. Há 3 anos não se comprava lâmpada para repor o sistema de iluminação. Há 4 anos não se fazia limpeza de bueiro. Na Moreira César não se andava. O Largo da Batalha é a Feira da Índia, com todo respeito aos indianos. O Largo da Batalha era um horror. O Mergulhão não tinha solução. O Getulinho estava fechado e nós reabrimos e hoje temos 35 mil crianças atendidas na única emergência pediátrica que tinha sido fechada pelo governo passado. Portanto, a população de Niterói votou pela mudança e nós estamos buscando, com todas as dificuldades, honrar essa mudança. Com união com o governo federal, união com o governo estadual, diálogo com o setor produtivo, com o empresariado. Nós estamos estruturando um projeto para o centro, que tem tudo a ver com essa inauguração de hoje. O centro de Niterói será antes e depois da parceria público-privada que nós estamos construindo, que vai mudar o paradigma do centro de Niterói. São mais de R$1 bilhão de investimentos que vão ser feitos, ciclovias integrando todos os campos universitários, enterramento da fiação aérea. É um investimento que vai mudar completamente o perfil de Niterói. E isso tudo só tem sido possível pela parceria com a Universidade Federal Fluminense. Temos aqui, para concluir, o professor Valdec Carneiro, que foi o líder do PT na Câmara de Vereadores, meu fiel colaborador já há algum tempo. O Valdec foi diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e hoje o Valdec é o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura. Nós estamos fazendo o Niterói Digital, utilizando todo o cabo de fibra ótica da Universidade, Paim, numa parceria costurada pelo Sidney com o Valdec. Enfim, é essa parceria que vai devolver Niterói o prestígio, a força, sobretudo a qualidade de vida e a participação cidadã que todos nós desejamos. E, por último, eu não podia deixar de pedir, Paim, porque depois do Roberto Salles, quem mais pede pela UF sou eu. Queria fazer um pedido a ele, que nos libere os recursos para a gente fazer, em parceria da Prefeitura com a Universidade, o grande projeto de reforma do Cinema Icaraí, para que a gente possa ter ali no Cinema Icaraí uma bandeira histórica nossa, a sede da Orquestra Sinfônica Nacional da UF
e a sede da Companhia de Balé de Niterói. Parabéns à Universidade Federal Fluminense e parabéns ao ministro Aloysio Mercadante e ao MEC. Muito obrigado. Bem, eu venho em nome do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras trazer uma mensagem do professor Valmir Amado. O Conselho de Reitores tem procurado representar a Universidade Brasileira sendo uma sede onde os reitores de todos os segmentos de universidades, privadas, federais, estaduais, municipais, confessionais, discutem as grandes questões da educação. Nós estamos até num momento muito especial, que é um momento de transição, um momento eleitoral. Na semana que vem temos reunião para tratar dessa matéria. Mas eu trago, então, a homenagem do Conselho de Reitores ao trabalho que o Roberto está desenvolvendo na UF. Dizer que a expansão que se desenvolveu nas universidades federais nos últimos anos, capitaneada pelo MEC, tem sido fundamental para o ensino brasileiro e que acreditamos, nós, reitoras de todos os segmentos de universidades, que é fundamental este processo ser avançado, ser um caminho percorrido pelo governo. Este momento que a UF vive é um momento que nós sentimos dividido essa honra, né? Essa vitória, porque quando uma universidade expande o seu campus, quando ela melhora a sua infraestrutura, quando ela abre novas frentes para a comunidade acadêmica, todos nós, reitores, nos sentimos felizes igualmente. Então, eu trago os cumprimentos do Conselho de Reitores e sucesso para que o Roberto possa dar sequência a esse belo trabalho que vem desenvolvendo aqui. Eu gostaria, na realidade, de parabenizar o reitor Roberto Salles pela inauguração hoje, feita através do Reúne. Parece fácil hoje, num dia de festa, a inauguração de 3 prédios. Só que para esses 3 prédios chegarem onde chegou hoje, teve muito trabalho por trás daquilo. Não é simples a inauguração, não é simples todo o processo de construção dos prédios e não é simples todo esse processo de gestão da universidade, né? Parabenizo muito o Roberto por isso. Foi um ato de coragem, esses 3 prédios. Hoje, isso faz com que a Universidade Federal Fluminense hoje se realce no desenvolvimento do país, surgindo como uma das maiores universidades do Brasil. Eu acho que gostaria também de agradecer ao Roberto pelo entendimento que ele tem hoje da instituição, do Cefet, na realidade, que pleiteia uma transformação em Universidade Federal de Ciências Aplicadas, numa proposta inovadora, ainda não muito bem entendida pelo MEC, de tal forma que eu gostaria também de deixar meus votos aqui para o Roberto e para todos de um grande sucesso para essa empreitada e que, na realidade, a UF possa crescer e se realçar entre as melhores universidades do país. Parabéns, Roberto, e parabéns à UF, que hoje inaugura 3 prédios, fazendo com que possa atender mais uma série de estudantes que está aí represado pelo Enem. Muito obrigado. Eu não queria falar, eu falei para o Roberto, não há nenhuma necessidade que eu fale, porque hoje a palavra é literalmente sua. E eu acho que essa fotografia que nós vivemos hoje na Universidade Federal Fluminense é muito em função direta da liderança e do trabalho do Roberto. Mas como ele me concedeu essa oportunidade, eu resolvi falar. E eu gostaria de destacar 3 aspectos rapidamente, porque, inclusive, nós temos uma agenda curta em seguida do próprio secretário. A primeira é que essa fotografia que nós vivemos hoje na Federal Fluminense, no Brasil de maneira geral, que é a fotografia da produção do conhecimento em nível nacional, de formação de mais de 18 mil doutores por ano, mais de 30 mil mestres por ano, de uma universidade pública mais inclusiva, que aumenta o número de vagas. É verdade, ainda precisa continuar ampliando o número de vagas, sobretudo nas universidades públicas, mas um país que busca
cobrir as suas desigualdades sociais. Essa fotografia é fruto dos movimentos sociais. Em primeira mão, é fruto dos movimentos sociais. A pauta que o prefeito falou na época dele de 92, a minha pauta em 75 era da direta já e abaixo o FMI, democratização. Essa era a minha pauta em 75. Então, eu acho que o que os jovens estão fazendo hoje nas ruas é parte desse processo de crescimento democrático do Brasil e que é preciso a gente estar antenado com o que é falado de fato nas ruas. E essa fotografia que nós temos hoje é fruto do trabalho que nós, como um todo aqui, nesse auditório, fizemos para que o Brasil chegasse à situação que tem hoje e que tivesse, e aí eu venho para o segundo aspecto, que tivesse um governo de base popular, antenado para acolher essas demandas sociais, essas perspectivas sociais que tem sido o governo brasileiro nos últimos 11 anos. Então, eu acho que são casamentos importantes que a gente não pode perder de vista e não pode deixar de considerar o nosso papel na sociedade na busca dessas transformações que levem a um país mais soberano, com menores desigualdades, com capacidade de diálogo internacional em nível de igualdade. E a universidade tem um papel relevante nesse sentido. A universidade é o cartão de visita da inteligência de um país. É o conhecimento, 80% da produção do conhecimento do Brasil é produzido aqui, nas universidades públicas. Então, eu diria que é parabenizar todos que estão aqui, parabenizar os nossos movimentos sociais que, de fato, permitem essa fotografia que nós temos hoje de uma universidade em expansão e gratificante, a Federal Fluminense. Parabenizar o governo, nos últimos 11 anos, que foi capaz de atender esses movimentos sociais, identificar questões nacionais relevantes, como ampliação das vagas de ensino nas universidades, como cobrir aspectos de desigualdades sociais, como busca de inclusão dinâmica em todo o país, busca de resolução de problemas graves como ensino fundamental e ensino médio. Então, eu acho que eu parabenizo, em nome na pessoa do secretário Paim, o papel do governo brasileiro nos últimos 11 anos, que nos dá orgulho hoje de viajar. Eu estive recentemente na Nicarágua e de ver a forma, e nos Estados Unidos também, ver a forma hoje como os brasileiros são tratados nos fóruns internacionais. E eu não poderia deixar de destacar, por último, a liderança, o trabalho e a perseverança do Roberto Salles. Não se trata apenas de assumir a reitoria num momento de expansão. Se trata de assumir a reitoria no momento de expansão e ser capaz de liderar um processo de expansão no nível que a Federal Fluminense assumiu. Então, eu parabenizo fortemente, tenho orgulho muito grande de estar ao lado do Roberto Salles nesse momento. Estive antes como pró-reitor de graduação e agora como vice-reitor. E eu acho que a Universidade Federal Fluminense tem muito a se regozijar desse momento que está vivendo, esse momento muito auspicioso e que será certamente de consolidação de uma das maiores universidades do país e que vai se projetar em nível internacional. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer a cada um dos senhores presentes aqui por tudo que está sendo realizado hoje e também, obviamente, no futuro será realizado. Pai, eu gostaria de dizer primeiro, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a presidenta e o ministro seriam muito bem recebidos aqui, nesta casa, como vocês estão sendo. Então, eu queria que você levasse o abraço de todos aqui da universidade, à presidenta e ao ministro Mercadante. E eu escutei bem o que todos falaram, e, a rigor, eu não deveria falar nada, mas eu gostaria de dizer que esse é um momento muito feliz, é uma continuidade de tudo que os outros reitores já fizeram na universidade. Começando, eu vou lembrar alguns reitores que minha memória não vai a tanto. Começando com Durval, que foi o primeiro reitor que a universidade teve, passando por Barreto, Geraldo Sebastião Cardoso, Rogério Benevento, Barreto Neto, Raimundo Romeu,
Cícero, Luiz Pedro Antunes. Então, eu queria agradecer a todos esses reitores que colocaram, vamos dizer assim, um tijolo na obra da universidade, e a universidade é o que é hoje por causa deles e por causa de toda a nossa comunidade. E aí, pai, hoje não é um dia de realmente fazer nenhum pedido. Sinceramente, não é. Eu fico até constrangido, mas eu queria dizer que você ficou no hotel, pai, que eu nunca... Olha, nos últimos 6 anos, eu não tenho conseguido ficar no hotel no nível que o pai ficou Mercury, né? Os hotéis que eu fico são mais humildes. Mas eu lembrei, pai, que do lado do Mercury, nós temos um platô de 4 alqueires pertencente à Universidade Federal Fluminense, com uma vista lindíssima para a Baía de Guanabara. Aí eu lembrei que ali é tombado pelo IBAMA. E olha que esse platô já foi assim, tivemos muitos olhos grandes nesse platô, inclusive de deputados, ministros, todos obviamente defendendo que ali se construa um conjunto de prédios. Mas eu falei assim, Niterói já está com uma especulação imobiliária tão grande, por que nós não usamos a nossa cabeça, e o governo nos ajuda, a fazer dali uma recuperação da Mata Atlântica, que já está sendo feito, junto com um projeto que nós temos, pai, que só pode ser casado com um aquário, e que vai ser realmente uma obra para toda a eternidade. E, obviamente, nós vamos botar uma estátua ali de Painha, Adriana, Paulo Spelli, do ministro da Dilma. Está virado para a Baía da Guanabara, ele é virado para o Cristo Redentor. E aí, pai, eu queria depois que você nós vamos passar para você no Google, se não der tempo de você passar lá, porque vai ser difícil, mas eu te mostrei mais ou menos, eu acho que ficaria legal. E a outra questão também é que no conjunto da obra, eu estou vendo ali o representante do Exército, e eu tive com o alto comando do Exército, general Enzo, e eu falei, general, aquela fortaleza custa muito caro ali do Gragoatá para o Exército, para manter aquela obra-prima ali preservada. Então, por que não fazer coadunado o projeto do aquário, preservação ambiental, e também o Exército nos ceder aquela fortaleza? Eu já fiz formalmente ao comando do Exército, e obviamente que o Paim agora e o Gabas conversarão, obviamente, com o general Enzo, né? E nós teremos realmente 2 parceiros realmente de peso, né? E aí eu estava vindo para cá, olhei para a Baía do Guanabara e vi um tal do navio. Aí eu lembrei do meu pró-reitor, dizendo assim, pô, o Paim está recebendo 2 reitores para tratar de um navio, e a UF fica de fora desse navio, com esse grupos de pesquisadores que nós temos no mar, mas o Paim já me garantiu, não, que a UF vai ter assento nesse navio. Então, nós vamos realmente esperar. E aí, olhando para o campus da Praia Vermelha, o Paim viu aquela paisagem linda, e eu falei para ele que faltam 2 prédios ainda da farmácia, que nós estamos licitando, e o projeto que era da matemática, e agora nós cedemos para as engenharias, para fazer uma parceria com a Petrobras, e nós, Paim, criarmos o curso de engenharia aeroespacial. E aí eu vou tratar disso semana que vem com a Adriana, porque nós temos realmente que complementar nossas expansões, nossa estrutura no interior. Eu queria dizer que, apesar de tudo que se fala, que existem grupos que colocam aí documentos que o Reúne precarizou. Bom, eu acho que essa turma não estudou na Universidade Federal Fluminense há 20, 30 anos atrás. Eles não estudaram realmente. Como eu estudei em sala de aula, sem ar-condicionado, sem condições nenhuma. Isso que nós estamos vendo aqui não é precarizar, o que nós estamos vendo nos prédios de sala de aula não é precarizar, muito pelo contrário. A moradia, claro, está tudo um mar de almirante, um céu de brigadeiro, não. Temos problema? Temos. Existem leis de licitações que dificultam, mas posso dizer que a universidade avançou muito. E quando eu falo avançar, eu estou vendo Antônio Ledo aí, vice-reitor da UFRJ. Então, nós avançamos muito, somos muito gratos ao presidente Lula, agora a presidenta Dilma, a sensibilidade do MEC. E eu vou dizer aqui, confessar uma coisa para vocês. A pessoa
realmente que tem atendido as universidades. Eu não vou dizer que é parceiro da UF, porque os reitores aqui, representante e o vice ali, vão ficar com ciúmes. Ele tem atendido a todas as universidades e não tem esquecido a Universidade Federal Fluminense. Essa dupla agora, que agora formou um trio com o secretário de Ensino Superior, Paulo Speller. Então, eu só tenho a agradecer. E aí, Rodrigo, eu olho para você, olho para o Tarcísio ali, falando no telefone, de cabeça baixa, aquele de bigodinho ali, que eu Sintufo botei ele com a gravatinha borboleta, eu olho e vejo aquele terreno ali do lado do Antônio Pedro, da NASA. E aí, Paim, é ali que não vai ser nosso hotel escola, que Rodrigo foi para a Espanha captar recursos para fazer hotel. E o MEC, não precisa ir na Espanha, o MEC vai bancar um hotel escola ali. E aí vamos resolver o problema do estacionamento também, Rodrigo. Agora só precisa você dar uma canetada e mudar o endereço da rua. Em vez de ser Ataíde Parreira, Marquês do Paraná, e nós vamos poder construir 15 andares. E aí, realmente, nós vamos ficar no mar de almirante e céu de brigadeiro. E as nossas matas do Exército, vamos dizer assim, o campo. Agora, para finalizar, e eu tenho que levantar a bola do meu amigo Rodrigo, e o Sérgio Cabral fala assim, esse Rodrigo, Lula também é um craque. Esse Rodrigo realmente marca sempre um golaço. E aí eu vi aquele campo de futebol entre a Moradia e o Forte do Graguatá. E descobri, Rodrigo, que ali tem um dono, um vereador, Galo. Vamos conversar sobre isso, a gente preserva por uns anos o campo de futebol, mas vamos incorporar o patrimônio da UF. Afinal de contas, a UF está precisando expandir. Paim, muito obrigado, Adriana, Gabas, todos presentes, e levo o meu abraço fraternal a 3 pessoas, a 4, a Mercadante, a Fernanda Haddad, disse que o nome dele foi lembrado, que tudo iniciou com ele, ao presidente Lula, ex-presidente Lula, e a presidenta Dilma. Muito obrigado a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, Roberto, de estar aqui, agradecer o seu convite, e quero cumprimentar toda a mesa, em seu nome, do nosso prefeito Rodrigo, meu amigo, e do meu estimado companheiro e amigo e colega de profissão, que não é fácil, né, Paim? Os secretários executivos, em regra, são as casas de máquinas dos ministérios, e o Paim é pequenininho, mas roda muito, a máquina lá é pesada e ele faz ela funcionar. Então eu quero fazer aqui um agradecimento a essa oportunidade, dizer que eu estou aqui a convite do reitor Roberto e do vice Sidney, porque aquele terreno da NASA era um terreno enrolado na justiça, inclusive. O prefeito Mário está aqui, que trabalhou nesse processo de desenrolar isso na justiça, enfim. E nós conseguimos concluir esse processo de documentação e certificação, e este terreno que era do INSS, era da Previdência, passa agora à Universidade Federal Fluminense. E, claro, não precisa dizer, por uma luta, por uma obra do Roberto e do Sidney, e dizer que o Roberto é dinâmico é chover no molhado. Daqui, vocês perceberam, dá para saber. E o Roberto, pelo currículo que tem, assim como todos os outros professores, tinha tudo para ser um reitor punhos de renda. Ficar no seu gabinete, mandando, mas o Roberto põe o pé na lama, ele vai lá, ele cobra, ele constrói, ele está em Brasília, ele está fora, o homem bebe gasolina. Então é por isso que nós temos esse dinamismo. Então esse é o primeiro registro que eu queria fazer, Roberto. Isso aqui, claro que tem um investimento, claro que tem a dinâmica do Paim. Vou confessar aqui, Paim, a sua fama lá em Brasília. Quando nós vamos buscar recursos para o orçamento na SOF, na Secretaria de Orçamento Federal, toda a lenda é o seguinte, vai antes do Paim. Porque se for depois do Paim, fica sem nada. O cara vai lá, ele briga, ele ganhou um título de Amigos da SOF, porque ele tem um espaço lá, instalações nababescas dentro da SOF, porque os recursos ele puxa tudo para fazer isso que vocês estão vendo aqui hoje. Agora, a professora Nádia estava dizendo que, poxa, é muito bacana, nós temos que agradecer a isso. E eu assim, claro que todo o esforço em prol da ampliação da educação tem que ser reconhecido. Mas eu acho que agradecer é um exagero.
Porque o que nós estamos fazendo aqui é pagamento de uma dívida. Vamos pegar na história, a universidade da década de 50, pós-Estado Novo, depois Juscelino, João Goulart, até os militares tinham um planejamento estratégico para esse país, mas depois, gente, se instalou no Brasil uma concepção equivocada, eu acho, aliás, eu tenho certeza, de que a economia privada resolve tudo. O mercado resolve, educação o mercado resolve. Para que vai investir em educação? Para que vai fazer universidade? Eu falo pela Previdência. Eu sou servidor da Previdência há 30 anos. Nós estamos agora fazendo o primeiro projeto de ampliação de instalações, de rede. Para vocês terem uma ideia, no estado do Pará, que é um continente, aquilo é maior que muitos países, nós tínhamos apenas 17 unidades de atendimento. As pessoas tinham que viajar 600 quilômetros, Roberto, para ir buscar um direito seu numa agência da Previdência. Olha que absurdo. E nós, claro, com o apoio, com o patrocínio do presidente Lula, estamos resgatando esse direito à sociedade. Nós estamos construindo mais 74 unidades de atendimento só no estado do Pará. São 720 novas no país. É por isso que eu chego lá depois do Paim e acabo ficando sem recursos, porque ele pega para as universidades. Agora, o país vai mudar pela educação, gente. Não tenhamos ilusão. Ou a gente investe em educação, ou a gente moderniza as universidades, garante acesso, ou esse país não vai se modernizar. Nós tivemos um avanço enorme. O que nós vemos na rua, Tiago, é isso mesmo que tem que acontecer. Não estou falando do quebra-quebra, do saque, isso aí é vandalismo. Mas as pessoas irem às ruas, dizer, o que eles estão dizendo é isso. Qual é o papel do Estado? Qual é o Estado que nós, sociedade, queremos? Onde que serão feitos os investimentos? É o que o Rodrigo está falando aqui, priorizar investimento. Porque eu posso fazer um pontilhão ou eu posso fazer o passe livre. Eu preciso discutir isso com a sociedade. Acessibilidade, mobilidade tem que ser discutido com a sociedade. E nós fizemos isso, eu também lutei contra a ditadura, eu tomei borrachada, era um bom mote para a gente ir para as ruas. Era proibido fazer greve no serviço público, eu já era servidor público, antes fui bancário, também era proibido. Então nós tínhamos a nossa luta. Essa geração não viu o que nós vimos. E nem tem que ver. Não precisa. Viramos a página. Nós estamos num país novo, com novas estruturas e com novos desafios. E esses desafios têm que ser superados com diálogo com a sociedade. Então eu vejo, como membro do governo há mais de 10 anos, como petista militante, eu vejo esse movimento positivo. Eu vejo que a sociedade se levanta e vai questionar qual é o Estado que nós queremos, qual é o papel do Estado, o que nós esperamos com os impostos que nós pagamos. Nós queremos de volta, em serviço de qualidade, em um serviço público que funciona, que dê dignidade à sociedade. Então, Tiago, é isso mesmo, tem que ir para a rua, tem que reivindicar com urbanidade, claro, em ordem e com diálogo. É nessa premissa que nós vamos avançar no Brasil, é que nós vamos fazer reformas estruturantes, porque precisa fazer. E a primeira delas é a reforma política. Não dá para aguentar mais um sistema político como esse do Brasil, em que qualquer governante que entre, e nós estamos passando por isso, será obrigado a negociar, muitas vezes, para poder fazer coisas boas para a sociedade. Isso é um absurdo. Nós temos que modificar esse sistema político, o sistema de eleições, o sistema de financiamento de campanhas. Tem que abrir esse debate com a juventude, com a sociedade, porque, afinal de contas, amanhã vocês vão estar dirigindo esse país. E vocês precisam herdar um país melhor do que nós herdamos, do que nós construímos até hoje. Então, Robertão, vocês estão de parabéns. A Previdência Social, que tem inúmeros terrenos, você pode garimpar mais alguns, se você quiser, que a gente vai... o Robertão já está mandando na cidade. O Rodrigo vai ter que ligar de manhã para ele para saber o que ele pode fazer, porque quem vai mandar vai ser o Roberto. Mas é isso, eu acho que a transformação se dá pela educação, por isso, Roberto, você está de parabéns, Sidney e toda a equipe de vocês, Paim, que é a mola propulsora, o motor daquele ministério, que tem funcionado tão bem, com tanta competência. Muito obrigado, usufruam dessa estrutura e peçam mais, Tiago. Precisa vir mais. Um grande abraço. Eu gostaria aqui de saudar nosso amigo e companheiro, reitor Roberto Salles, que tem sido um grande lutador aí por recursos na Universidade Federal Fluminense, mas também
por recursos, mais recursos nas universidades públicas, universidades federais, e tem demonstrado ao longo da sua trajetória e aqui no seu discurso a preocupação que ele tem com a expansão da educação superior e a ocupação da universidade na cidade aqui de Niterói, né? Que é muito importante também. Porque, na verdade, nós estamos falando aqui de uma integração, né? Então, eu queria saudar ele e agradecer pela parceria, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Queria cumprimentar aqui também o nosso prefeito, Rodrigo Neves, que já falou aqui, também fez seu pedido, né, do Cinema Niterói. Queria já dizer aqui que o nosso ministro Mercadante, ele já autorizou que nós fizéssemos a negociação com a universidade, com a prefeitura, para que nós tivéssemos, então, esse projeto executado, né? E aí, claro que, como secretário executivo, eu não posso fazer um anúncio, mas o ministro da Educação vai fazer, junto com o prefeito e o reitor, uma outra oportunidade. Mas parabéns aí à comunidade. Queria também cumprimentar aqui o vice-reitor, o Sidney, também que apoia o nosso reitor no trabalho que vem sendo desenvolvido. Queria cumprimentar aqui também o nosso reitor da Unirio, o reitor Jutuca, dizer que ele cumpriu uma tarefa importante para o nosso reitor aqui, Roberto Salles, porque quem me conhece sabe que dificilmente eu saio de Brasília como secretário executivo. Então, ele colocou o reitor Jutuca no avião do meu lado, na poltrona ao lado, para ver se realmente eu chegaria aqui, né? Então, é uma grande parceria, demonstra a parceria que existe entre as universidades aqui do Rio de Janeiro, as federais. Então, ele fez esse papel aí e garantiu a minha presença aqui. Eu queria cumprimentar também aqui o nosso secretário executivo do Ministério da Previdência, Carlos Gabas, que é um grande amigo, né, que passou aí por várias situações no governo, como eu, durante esses 10 anos. E eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com ele, pelo trabalho que ele desenvolve. E queria agradecer, em nome aí do ministro da Educação, o apoio que ele tem dado ao MEC, especialmente aqui com esse terreno que ele já anunciou aqui, ter na NASA, e dizer que eu vou levar em consideração essa intervenção que ele fez aqui, porque vou pedir que, na próxima vez, então, a SOF retire um pouco do orçamento da Previdência e passe para o Ministério da Educação. Vai ser muito bom. Cumprimentar aqui também a professora Adriana Vesca, que é a nossa grande batalhadora lá do Ministério da Educação, que é, na verdade, quem conduz todo esse processo de expansão, de relacionamento com as universidades, para que nós tenhamos o que nós estamos vendo aqui, né? Um trabalho brilhante que ela vem fazendo e que garante, né, que nós tenhamos uma eficiência em torno da expansão e resolvendo todos os problemas que a gente sabe que a expansão nos traz, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante que ela venha aqui comemorar também um feito, né? Queria também aqui aproveitar e saudar a IEDA, né, que começou esse processo do Reúne, que está aqui presente trabalhando com o nosso reitor. Queria cumprimentar também o ex-reitor Cícero, né, que, além de ter sido reitor da Federal Fluminense, foi também nosso representante do MEC aqui no Rio de Janeiro por algum tempo e é um grande parceiro também nosso. Queria cumprimentar o diretor da Faculdade de Economia, o Alberto Sábato, cumprimentar aqui também a diretora da Faculdade de Medicina Veterinária, a professora Nádia, cumprimentar aqui também o nosso pró-reitor, o Sérgio, cumprimentar o nosso diretor-geral do Cefet, Carlos Henrique Alves, que também é um grande parceiro importante na expansão da educação profissional no Brasil, tem um papel fundamental. Queria cumprimentar aqui também o diretor do CRUG, Júlio César, cumprimentar o nosso estudante aqui, Tiago, né, que já falou aqui em nome dos estudantes, em nome dele cumprimento todos os estudantes aqui da Universidade Federal Fluminense, cumprimentar aqui toda a equipe da Universidade Federal Fluminense, os professores, estudantes e todos aqui presentes. Eu queria dizer que não é por acaso que eu estou aqui. Primeiro, é um orgulho muito grande representar aqui a presidenta Dilma, o ministro Mercadante, nesse evento, que simboliza o processo de expansão que nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal Fluminense. E eu sempre digo o seguinte, o secretário executivo é quem fica cuidando da casa, né? Então, dificilmente eu viajo, saio do ministério. E dificilmente também eu dou posse a reitores, porque geralmente quem dá posse ao reitor é o ministro. E eu tive a honra de, em substituição ao ministro Fernando Haddad, dar posse. O primeiro reitor que eu dei posse foi exatamente o Roberto Salles, em 2006. Né? Foi muito importante, foi a primeira posse.
e também é a primeira inauguração de prédio que eu faço em 10 anos no Ministério da Educação. Então, não é por acaso que eu estou aqui hoje aqui nesse momento. E também gostaria de contar um outro caso interessante, por isso que eu digo que não é por acaso que eu estou aqui, que eu conheci Niterói em 1986. Em 1986, aqui na Federal Fluminense, teve o Encontro Nacional de Estudantes de Economia. E eu, como estudante de Economia, vinha ao encontro e participar aqui inclusive, participar de reuniões aqui na Federal Fluminense, na Faculdade de Economia, discutindo aqui o futuro do país. E naquele momento, a discussão era outra. Né? Nós precisávamos retomar o desenvolvimento do Brasil, que era uma agenda muito forte. O Brasil estava numa situação muito difícil de endividamento, de dificuldade de retomada de desenvolvimento, de inflação, período muito difícil do nosso país. E eu, como estudante, participando aqui dos debates, e foi fundamental. E hoje, nesse dia em que nós vivemos aí um movimento importante da sociedade, né, de mudança, pedidos de mudança, eu tenho a honra de vir aqui também participar desse encontro exatamente no lugar que me fez despertar para a questão do movimento estudantil, da luta que o país precisava fazer, porque não basta só nós estudarmos, adquirirmos conhecimento, trabalharmos com os professores, com os docentes em pesquisa, também nós temos que entender o momento que o país vive e o que a sociedade precisa para se desenvolver. Então, para mim é uma honra estar aqui, depois de muitos anos, participando dessa inauguração aqui também. Eu queria dizer que os números aqui da Universidade Federal Fluminense falam por si. É uma universidade que tem demonstrado eficiência na implementação das ações de expansão. É um processo difícil, porque nós sabemos que um processo de expansão ele se dá, quando se dá de forma muito acelerada, como tem acontecido, ele gera uma série de constrangimentos, de problemas, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é a solução para a expansão. E por que nós temos que fazer isso, né, a execução dessas obras, tudo isso, paralelo à expansão das vagas? Porque o país não pode esperar. E eu vou contar um caso aqui muito interessante, que eu me lembro, na época do presidente Lula, que nós começamos a discutir o REUNE, né, lá em 2007. E naquela ocasião, então, reunidos lá, secretários executivos da Educação, do Planejamento, Casa Civil, inclusive a presidenta Dilma, na época o ministro da Casa Civil, e aí a discussão era o seguinte: vamos fazer o REUNE em 10 anos, vamos fazer o REUNE em 5 anos. E o presidente Lula falou o seguinte: vocês aqui, que estão propondo fazer a expansão em 10 anos, já são formados. Eu não tenho formação nenhuma. Então, para vocês, é muito fácil dizer que nós vamos fazer uma expansão em 10 anos. Né? Só que para mim, não. Eu sei o que é não ter o diploma, o que é não ter uma formação. Então, eu quero que se faça em 5 anos. E foi feito em 5 anos, estamos fazendo em 5 anos, e esse processo, que era de 5 anos, se estendeu no governo da presidenta Dilma, e hoje nós temos uma situação bem diferente. Então, a Universidade Federal Fluminense, que tinha inicialmente, né, com o processo de expansão previsto lá pelo presidente Lula, em torno de 287 milhões, né, entre investimento e custeio, e ampliação do custeio, já chegou, em 2013, em mais de 380 milhões de reais, ou seja, quase 100 milhões a mais nesse processo de expansão. E nós vamos continuar expandindo, porque o reitor aqui já está pedindo mais obras, nós vamos fazer. Né? Porque é um processo permanente. Nós conseguimos realmente fazer com que nós tivéssemos um ambiente de investimento nas universidades, um investimento permanente, porque a universidade precisa, porque não é só a expansão, é consolidação da expansão e é também a recuperação dos prédios existentes, da estrutura existente na universidade. Então, é um processo de longo prazo que nós estamos fazendo, enfrentando, e aí tem um aspecto importante que eu vejo aqui, que é a questão da assistência estudantil. Quer dizer, não basta só expandir, porque a expansão que nós estamos fazendo, ela tem que ser entendida como uma expansão que envolve o aumento do número de vagas, mas envolve também a qualidade, a excelência da universidade, e envolve a inclusão social, a inclusão educacional. Então, o perfil dos estudantes ele está mudando, porque nós temos uma política de cotas
Nós temos um sistema de seleção unificada, que é um sistema importante, porque em qualquer lugar o estudante pode escolher onde ele quer estudar. Quer dizer, as barreiras, os gargalos que nós tínhamos em relação à educação superior estão sendo removidos com esse processo. Mas nós sabemos, o nosso ministro Margarida tem dito isso frequentemente, que a demanda é muito grande. É só nós vermos o que aconteceu com as inscrições do Enem esse ano, né? Foram 7.173.000 inscritos para o Enem, né? Nós crescemos quase 30% em relação às inscrições, né? E agora, na metade do ano, nós fizemos o SISU, né? Nós tivemos também quase 30% de crescimento nas inscrições do SISU. Foram mais de 780.000 estudantes que se inscreveram para 39.000 vagas. Então, nós sabemos que o desafio do país é muito maior. Nós precisamos expandir mais, nós precisamos avançar mais, e esse avanço, essa expansão, vai ser feito paralelamente aos investimentos que estão sendo realizados. Então, é claro que nós vamos ter problemas, né? Mas é óbvio também que nós vamos ter, no longo prazo, um país diferente e, com certeza, uma universidade maior e mais ampla. Eu queria dizer também que nós sabemos que a educação é o pilar do nosso desenvolvimento. Quer dizer, os gargalos que o país tem hoje são gargalos vinculados exatamente à falta de investimento na educação. Nós sabemos que a promoção social, a verdadeira promoção social, se dá através da educação, né? Tem indicadores aqui que demonstram isso. A taxa interna de retorno do investimento na educação é 9,5% em termos reais. E isso é fundamental. Então, quer dizer, o investimento na educação tem um retorno muito grande. Em termos de prêmio salarial, ou seja, de aumento salarial, cada ano de estudo nós temos um crescimento de renda em torno de 21%, comprovado em vários estudos. Então, no Brasil, o investimento em educação ele tem um retorno social importantíssimo. E é exatamente a mola propulsora do nosso desenvolvimento do país, né? Nós sabemos que a produtividade do trabalho passou a ser um elemento fundamental e a educação é que vai dar o aumento de produtividade que o Brasil precisa para, inclusive, não só crescer mais, mas também reduzir os seus custos e combater, inclusive, a inflação. Tá? Então, é importantíssimo o que está sendo feito aqui. Eu tenho muita honra, muito orgulho de participar desse processo e agradecer muito aqui o esforço que está sendo feito nessa universidade para que nós tenhamos um processo de expansão e faça com que a gente possa avançar ainda mais. E como nós estamos falando de um movimento importante, que é um movimento que pede mudanças, que quer que o país se transforme, como nós estamos fazendo, é fundamental nós estarmos atentos ao que nós estamos vivenciando no Congresso Nacional, que é a votação do Plano Nacional de Educação, as metas todas que estão sendo estipuladas para os próximos 10 anos para o Brasil, são metas muito ousadas, de crescimento também na educação superior, de crescimento, de melhoria da educação básica, de crescimento na educação profissional. E nós sabemos que tudo isso, né, que ultrapassa os governos que a presidenta Dilma está conduzindo nesse momento, é fundamental que nós tenhamos mais recursos para a educação. E aí a nossa presidenta tem defendido, né, e trabalhado muito para que o Congresso aprove 100% dos royalties para a educação. Esse vai ser exatamente o elemento que vai transformar o país e fazer com que o recurso, que é um recurso finito do petróleo, transforme a educação brasileira com seus recursos. Então, eu queria dizer que é importante que esse movimento trabalhe também a questão do financiamento da educação para que a gente possa ter a solução de longo prazo que o Brasil precisa, que é mais investimento em educação, mais qualidade e mais inclusão. Muito obrigado e parabéns a todos. Não vai ter nenhum pronunciamento. Eu vou convidar o Paínge, já que ele esteve presente aqui na economia, ele está com um horário realmente avançado, que ele tem que encontrar com o ministro na base aérea, mas vou convidá-lo a subir junto com os diretores lá no 5º andar, para ele dar uma terceiro andar, e dizer, Rodrigo, que você e o presidente Lula, eu vou repetir, você é um craque mesmo. Você vai sair na frente de todos aqui do estado do Rio de Janeiro, desses movimentos no país. Você junto vai conversar com o governador, você diminui sua fraçãozinha de imposto, o governador, por sua vez, também faz a parte dele, e você vai realmente pedir, né, aos donos de empresas de ônibus de barca que façam uma redução, mesmo que seja uma coisa simbólica,
mas eu acho que isso aí faz com que nossos movimentos ganhem força. Então, muito obrigado a todos. Um abraço.